Fala pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui. Alô pessoal do Direito em Conquista, sempre bom recebê-los aqui no nosso canal no Periscope. Alô Esquadrão, alô Pelotão, fala minha gente, muito boa noite a todos. Que alegria nesse fim de noite poder receber vocês aqui para a gente bater um papo sobre direito constitucional. Essa semana eu tenho um compromisso com os alunos que estarão fazendo a prova no Pará para o concurso de delegado de Polícia Civil. Amanhã de manhã, 6h30 da manhã, eu já estou embarcando. Vou fazer um aulão em Marabá, em Tucuruí e em Belém. Amanhã eu já estou no Pará e fico até o sábado, para que a galera que vai fazer a prova para delegado lá possa gabaritar o direito constitucional com as minhas dicas. E no sábado, lá no Hotel Sagres, em Belém, eu estarei com a equipe de professores do Portal F3 fazendo uma grande revisão, sexta de noite e sábado, lá no Hotel Sagres. Estaremos com um grande time de professores muito experientes. Eu, Cláudia Barros Porto Carreiro, Angélica Glioche, Marcelo Machado, os delegados de polícia Edésio Ramos e André Ochoa. Vamos estar fazendo um grande movimento, o professor Rodrigo Mesquita, uma grande revisão lá no Pará. E eu queria aqui hoje fazer já algumas dicas, trazer 5 dicas de direito constitucional muito importantes, que sempre caem em provas. E a galera toda que vai fazer prova, não só quem vai fazer prova no Pará, a prova para Delta, lá no Pará, mas qualquer prova que vocês venham realizar. Eu vou dar 5 dicas rápidas aqui, que são muito importantes e podem cair em quaisquer provas de direito constitucional que vocês venham a realizar. Tudo bem? Assuntos chaves, assuntos primordiais de direito constitucional para provas, tá certo? Bom, então, vamos lá? O que eu vou pedir à rapaziada, né? Que convide os seguidores, como fez a Kizzy, a Kate, que convidem seus seguidores, né? E isso, como fez a Carol, o Vini, o Uraitan, trazendo a galera para a live. Vamos trazer esse povo para estudar e pegar 5 dicas certeiras que eu estou botando fé que vão cair na prova da FUNCAP lá no Pará. E quem sabe, caem em outras provas também. Tudo bem? Vamos nessa? Bom, moçada, primeira dica que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vai cair na prova domingo lá, fique esperto quando eu falo, Papai do Céu abençoe, que eu acho que vai cair na prova lá domingo, é sobre o tema dos direitos e garantias fundamentais. Então, minha primeira dica é no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. E essa dica vem na impossibilidade de aplicação da prisão civil para o depositário infiel. Preste atenção na minha primeira dica, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, na órbita da regra da vedação de prisão civil, e em especial o tema da impossibilidade de prisão do depositário infiel. Pode ser que domingo o examinador, na formatação das questões, escolha esse tema para cair na prova. E se liga aqui na dica. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 67, consagra como regra a proibição de prisão civil, autorizando toda a vida que em 2 hipóteses se torne, pelo menos em tese, possível a prisão civil por dívidas. O texto expresso do artigo 5º, inciso 67, cogita de 2 situações para a prisão civil por dívidas. Todavia, somente uma delas, na prática, é aceita. Todo mundo esperto. O artigo 5º, inciso 67 da Constituição relativiza, pelo menos textualmente, a regra da proibição de prisão civil por dívidas, admitindo, pelo menos em tese, a prisão civil na hipótese do devedor de alimentos e na hipótese do depositário infiel. Se vocês observarem o texto constitucional, a literalidade do texto sugere a possibilidade tanto de prisão do devedor de alimentos como do depositário infiel. O STF, durante muitos anos, aceitou
a prisão tanto do devedor de alimentos como do depositário infiel. As duas formas de prisão civil vinham sendo aceitas no Brasil ao longo dos anos 90 e nos primeiros anos iniciais do atual milênio. O Código Civil expressamente autoriza a prisão do depositário infiel, no artigo 652, no artigo 652. O STF entendia que a norma do artigo 5º, inciso 67, seria regulamentada por lei de fonte normativa infraconstitucional, e como o Código Civil vinha regulamentando e autorizando a prisão do depositário infiel, essa prisão era amplamente aceita pelo Poder Judiciário brasileiro, ok? Todavia, o que é que aconteceu? Houve um grande, eu diria, acordo, celebrado por membros de Supremas Cortes do mundo inteiro, em 2004, 2005, 2006, lá na Europa, dentro de uma comissão, que é a Comissão de Veneza, que integra o Sistema Intercontinental Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, aonde se firmou um pacto de que as Supremas Cortes dos países que estavam ali vinculados à Comissão de Veneza deveriam repreender a prisão civil do depositário infiel. Somente deveriam admitir a prisão do devedor de alimentos. E o Brasil quis aderir a esse movimento de internacionalização dos direitos humanos e de proteção dos direitos humanos, sob a ótica de que prender um depositário infiel não é a função do sistema jurídico. Levar uma pessoa que é depositária infiel para o sistema prisional, para o sistema carcerário, não é a solução para o problema, não é a solução para o problema civil. Então, o Supremo Tribunal Federal, no seu afã de acompanhar essa tendência mundial de repreender dito tipo de prisão, o STF resolveu rever seu entendimento. E na primeira oportunidade que teve, ele fez isso. E na segunda metade da primeira década desse atual milênio, o Supremo teve a oportunidade de botar em votação com a nova composição de ministros esse assunto. E o Supremo voltou atrás e reformou o seu antigo entendimento que aceitava a prisão do depositário infiel. Mas como, professor, se o Código Civil expressamente autoriza a prisão do depositário infiel, a Constituição, no artigo 5º, inciso 67, expressamente cogita da prisão do depositário infiel? Vejam bem, essa questão tem tudo para cair domingo na prova do Pará, que pode cair em outras provas que vocês vão realizar. Preste atenção. O Brasil tem duas fontes normativas que regulam essa matéria. O Código Civil é uma delas. O Pacto de San José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, internalizou ele, é a outra fonte. O Pacto de San José da Costa Rica, introduzido no Brasil nos anos 90, só admite a prisão do devedor de alimentos. O pacto do qual o Brasil é seguidor não admite a prisão do depositário infiel. Já o Código Civil, a seu turno, admite. O que é que o STF fez para limar do ordenamento jurídico brasileiro a prisão civil do depositário infiel? O STF optou por uma interpretação bem inteligente, conduzida pelo então ministro, ainda ministro Celso de Mello, pela então ministra Ellen Grace. O Supremo optou por uma interpretação no sentido de que o Pacto de San José da Costa Rica deveria prevalecer sobre o Código Civil. Ora, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, autoriza a prisão do depositário infiel, mas o STF entendeu que a norma ali posta seria uma norma de eficácia contida, uma norma que poderia ser restringida pela legislação infraconstitucional. E nós temos duas leis na legislação infraconstitucional, o Código Civil e o Pacto de San José da Costa Rica. Caso a opção fosse pela prevalecência do Código Civil, a prevalecer o Código Civil, caberia a prisão do depositário infiel. A prevalecer o Pacto de San José da Costa Rica, não caberia a prisão do depositário infiel. Súmula vinculante 25, não é a 21 não, 25. Não caberia a prisão do depositário infiel. O Supremo, como estava com o compromisso de afastar essa prisão com as outras Supremas Cortes, o compromisso, eu diria, com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, o Supremo optou por acolher um caminho interpretativo que dava posição de primazia, de superioridade
ao Pacto de São José da Costa Rica em relação ao Código Civil, para afastar o artigo 652 do Código Civil e aplicar o sistema normativo do Pacto de São José da Costa Rica. Qual foi o caminho que o Supremo adotou para dar preferência ao Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código Civil? O STF acolheu uma tese que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos ficam em posição superior às leis comuns que não versam sobre direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal inovou na análise das fontes normativas e entendeu que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, com o intuito de proteger a integridade dos direitos humanos, tem uma posição superior às leis comuns, ordinárias, complementares, que não tem por escopo nodal dita proteção. E o Supremo criou a tese da supralegalidade. O Supremo terminou consagrando a ideia que quando nós temos um conflito entre uma lei ordinária, como é o Código Civil, e um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, deve prevalecer esse último, já que a tutela dos direitos humanos, atraída, portanto, para o princípio da dignidade da pessoa humana, valor central, valor fonte, especialmente promulgado e propagado na era do neoconstitucionalismo, deve prevalecer. O STF, nesse linear, aceitou a ideia de que todo tratado que versa sobre direitos humanos fica numa posição de superioridade sobre as leis internas que não versam sobre direitos humanos. Esses tratados podem se enquadrar em duas categorias. Podem se enquadrar como emendas constitucionais ou não. Se esses tratados forem posteriores a dezembro de 2004, se esses tratados que versam sobre direitos humanos forem posteriores à emenda 45 de 2004 e forem aprovados com o mesmo rito que se transforma uma PEC em emenda, eles têm equivalência à emenda constitucional. Não era o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que era anterior à reforma do Judiciário, emenda 45 de 2004. E esses tratados que versam sobre direitos humanos anteriores à emenda 45, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, o Supremo entendeu que eles não têm equivalência à emenda constitucional, mas são superiores às leis ainda assim. Daí surgiu esse dueto que o Supremo consagrou para a categorização dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. De um lado, nós temos os tratados que têm equivalência à emenda e dos outros, os que não têm equivalência à emenda. Se um tratado que versa sobre direitos humanos é posterior à emenda 45 e é aprovado com o mesmo rito que uma PEC deve ter para virar emenda, ele ganha a equivalência a uma emenda constitucional. É o que aconteceu com o Pacto de Nova York de proteção às pessoas portadoras de transtornos e deficiência. Os tratados posteriores à emenda 45 de 2004, aprovados com o mesmo rito com o qual a PEC é convertida em emenda e que versa sobre direitos humanos, têm status de emenda constitucional. É o que aconteceu com, por exemplo, o Tratado de Nova York, que veio proteger as pessoas portadoras de deficiência. Mas não é o que aconteceu com o Pacto de São José da Costa Rica, porque ele é anterior à emenda 45. Não obstante anterior, o STF entendeu que, por versar sobre direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica teria uma posição de superioridade em relação às leis ordinárias que não versam sobre direitos humanos no sistema legislativo brasileiro. Com essa visão, o STF consagrou um entendimento inovador na metade da década passada, consagrando a tese da supra quer dizer acima, supralegalidade dos tratados internacionais protetivos de direitos humanos que não têm status de emenda. É por isso, moçada, que se cair domingo na prova do Pará, vocês têm que ter esse cuidado. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos sempre estarão acima das leis. E esse foi o fundamento para o STF dizer, olha, não obstante o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, autorize, não obstante o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, autorize em tese a prisão do depositário infiel, a norma constitucional em comento é de eficácia contida e pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. E no âmbito da legislação infraconstitucional, o que prevaleceu foi o Tratado Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código Civil. Tudo bem? Então, a minha primeira dica na live de hoje é: não cabe no Brasil a prisão do depositário
infiel. A única prisão civil admitida é a do devedor de alimentos. E o fundamento que você vai marcar na prova a letra correta para dizer que não cabe a prisão do depositário infiel, o fundamento é a supralegalidade do Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código Civil. Tudo bem? É isso aí. Bom, a minha segunda dica de hoje para a prova de delegado do Pará vem na esteira dessa primeira. A minha segunda dica de hoje vem no âmbito dos direitos humanos. Já vai na aba da primeira. É uma dica bem focada para vocês que vão fazer a prova sobre Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional. Vamos lá? Segunda dica para vocês, para a prova de delegado do Pará e que serve para todos os concursos que vocês vão fazer, é sobre direitos humanos, Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI, ok? Que fica ali na Corte de Haia, nos Países Baixos, e que o Brasil aderiu e é seguidor do TPI. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Não tem. Deixa perguntas para o final, mas não tem. Tá legal? Não tem status de emenda. Vamos embora. Olha só, moçada. O TPI tem uma característica singular que distingue ele das demais cortes internacionais que julgam conflitos na órbita dos direitos humanos. O TPI ele tem uma particularidade que distingue ele das demais cortes que visam, né, que julgam conflitos internacionais sobre direitos humanos. Beleza? Vamos lá, se liga todo mundo junto comigo. Né? Vocês já perceberam que minha paciência está esgotando, né? Ficar de gracinha vai tomar uma raquetada, aquele meu jeito bruto, grosso, grosseiro, né? Então se liga para não perturbar a porra da aula, tá certo? Vamos lá. Então o TPI tem uma particularidade que na prova é letal, tem que ficar atento. O TPI é uma corte que julga pessoas. O TPI julga o suposto criminoso. É diferente do que ocorre na Corte Internacional de Justiça da ONU. É diferente do que acontece na Corte Interamericana, aqui na OEA, no Sistema Interamericano. Por quê? Os tribunais que integram o sistema internacional, o sistema da jurisdição internacional protetiva dos direitos humanos, são tribunais que julgam estados, países. A característica marcante dos processos na órbita do Sistema Internacional de Tutela dos Direitos Humanos é que o réu é o país no qual aconteceu o crime e que não deu proteção à vítima. O sujeito passivo, a capacidade processual passiva nos processos na esfera da jurisdição internacional de proteção de direitos humanos é o Estado. Então você não vai processar o criminoso na Corte da ONU, você não vai processar o criminoso na Corte Interamericana. Você vai processar o país que não deu proteção à vítima. No TPI, não. No TPI, o sujeito passivo no processo não é o criminoso, o suposto assassino, o suposto criminoso. No TPI, o réu no processo é a vítima. Ou desculpe, não, tá vendo? Fica botando essa merda, fica me desconcentrando, velho. No TPI não é o Estado, é o suposto criminoso. É exatamente o contrário. Né? Então, observe. Boa, Aureliano. O moleque é um mala do caralho, né, velho? Fica toda a transmissão perturbando. Né? Enfim. Então, no TPI, o sujeito passivo não é o Estado, o país. O sujeito passivo é o suposto criminoso. Né? Então, na prova de vocês, qual a atenção que vocês têm que ter? É uma questão que envolve direitos humanos, direito constitucional e processo. Quem é o réu? Quem tem capacidade processual passiva nos processos que tramitam no Tribunal Penal Internacional? A pessoa que é acusada de ter supostamente praticado aquele crime que entra na esfera de jurisdição do TPI, tudo bem? Então fiquem atentos com essa dica, que isso derruba muita gente em prova. O TPI não julga países, o TPI julga supostos criminosos. Não custa lembrar, dentro do tema, que não é qualquer tipo de crime que é apreciável no TPI. O TPI só aprecia crimes de alguns perfis. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade,
crimes de genocídio e crimes de agressão. Olhem e não esqueçam quais são os 4 perfis de crimes que são julgados pelo TPI. O TPI, moçada, só julga os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio e os crimes de agressão. Eu sempre brinco com vocês nas aulas com aquela sigla GUGA. Lembra do nosso tenista Guga? Os crimes GUGA, com G-H-U-G-A. G-H-U-G-A. O TPI julga os crimes GUGA, G de guerra, H-U de humanidade, G de genocídio, A de agressão. Tudo bem? Então, o TPI julga pessoas por supostas práticas de crime de guerra contra a humanidade, de genocídio e de agressão. Maravilha? Todos eles trabalhados no Estatuto de Roma. Tudo bem? Maravilha. Vamos embora. A terceira dica que eu tenho para trazer para vocês é sobre o tema do processo legislativo. Um tema que a banca da FUNCAP, que é quem está fazendo a prova do Pará, tem o hábito de explorar, o tema do processo legislativo. Estamos juntos? Então, vamos embora. A definição fica aberta, você tem que pegar o Estatuto de Roma para ler ele, para entender cada um desses perfis de tipos abertos. Guerra, genocídio, humanidade e agressão. Nem todos estão com definição exaurida. Para a prova, para o provão, que não é a prova discursiva, pelo menos na primeira etapa de domingo de manhã, você vai levar que esses são os crimes que são julgáveis pelo TPI. Genocídio, humanidade, guerra e agressão. Deixa as perguntas para o final, para não perturbar a aula. Tudo bem? Vamos lá, saudar com um beijo carinhoso o pessoal do Direito News lá de Fortaleza, que entra aqui na live, tá bom? Vamos embora. Então, vamos lá. Meus amados, vejam bem. Moçada, a terceira dica é sobre processo legislativo. Fique esperto, pode cair na tua prova. Eu acredito que a banca pode trabalhar com uma questão envolvendo medidas provisórias na prova. Medidas provisórias na prova de vocês de domingo lá no Pará. Acredito sinceramente que vocês vão ler uma questão que vai envolver medidas provisórias. Lembremos, as medidas provisórias são fontes do processo legislativo constitucional, citadas expressamente no artigo 59, inciso 5 da Constituição e regulamentadas no artigo 62. As medidas provisórias estão previstas no artigo 59, inciso 5 da Constituição e são disciplinadas no artigo 62, no seu caput e no vasto leque de parágrafos, ok? Nos 12 parágrafos. Bom, meus amados, quem pode editar medidas provisórias? Prestem atenção. Em tese, apenas o presidente da República. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada no sentido de que os governadores de estado podem editar medidas provisórias caso haja expressa permissão nas constituições estaduais. Desde que haja, minha querida professora Claudinha Molinaro, um beijo, amada, linda, professora de direito administrativo maravilhosa, vale muito a pena seguir ela, maravilhosa, maravilhosa. Desde que haja expressa previsão nas constituições estaduais, os governadores de estado podem editar medidas provisórias. A Constituição estadual fica, todavia, presa ao dever de não violar os parâmetros traçados para esse instituto na Constituição da República. Aplica-se a regra da simetria e, dentro do que couber, deve haver uma adequação para que, no regime jurídico imposto pela Constituição estadual, não se violem os parâmetros, as diretrizes estatuídas pelo Constituinte para medidas provisórias no âmbito federal. Nesse mistério, você pode ir para a tua prova sem medo, levando a informação que medidas provisórias que a Constituição da República diz que o presidente da República pode editar em situações de relevância e urgência, também podem ser editadas por governadores de estado em iguais situações, mas apenas se houver expressa permissão na Constituição estadual. Para que vocês tenham noção,
a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não autoriza o uso de medidas provisórias pelos governadores do Rio de Janeiro, pelo governador em cada mandato, um governador, evidentemente. Aqui no Rio de Janeiro, não é possível que o governador do nosso estado utilize medidas provisórias, visto inexistir expressa previsão para a dita possibilidade no texto da Constituição Estadual. Tudo bem até então? Vamos lá. As medidas provisórias não podem ser editadas em algumas matérias. Eu rogaria a você atenção especial para analisar o parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição. Existem algumas matérias que o Constituinte exclui a possibilidade do manejo da medida provisória. Bom, mais uma vez, eu pediria a você que abrisse a Constituição no artigo 62, parágrafo 1º, e desse uma olhadinha nos incisos. Perceba aqui, por exemplo, é vedado medida provisória que venha a dispor sobre direito penal e direito processual, penal ou civil. Mas não é vedado medida provisória que disponha sobre direito civil. Olha que pegadinha traiçoeira que derruba muita gente em prova. A Constituição proíbe uma medida provisória em matéria de direito penal, em matéria de processo penal e processo civil, mas não veda uma medida provisória na órbita do direito civil. Isso pega muita gente pelo pé em prova, porque a banca bota tudo junto, penal, civil, processo civil, e derruba o candidato. Não é proibido o uso de medidas provisórias no âmbito do direito civil. Somente em penal, processo penal e processo civil. Tudo bem? Quem está me assistindo, eu estou vendo pouco coração na tela. Cadê essa galera que não está bombando de coraçãozinho aí? Cadê a galera botando o dedo, soltando o dedo nessa telinha aí? Quem está gostando da aula? Bom, fica esperto, porque o que a banca mais ama é colocar o conflito de medida provisória com as matérias reservadas à lei complementar. Observe, é vedado, é proibido medida provisória em matéria de lei complementar. Está lá no inciso 3, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3. Sempre que a matéria é reservada à lei complementar, torna-se proibido o uso de medidas provisórias. Agora sim, eu gostei da galera botando o coraçãozinho na tela. Tudo bem? Então percebam que todas as vezes que a gente tiver uma matéria que o Constituinte reserva à lei complementar, essa matéria que é reservada à lei complementar fica subtraída da órbita de livre disciplina das medidas provisórias. Não cabe MP em matéria de lei complementar. Por exemplo, o artigo 23 da Constituição, no parágrafo único, diz que cabe à lei complementar estabelecer os critérios que disciplinam o exercício das competências administrativas comuns pelos entes da federação. Ora, se cabe à lei complementar estabelecer os critérios que promovem a atuação harmonizada dos entes federativos no exercício das competências comuns da federação, não pode medida provisória promover dita disciplina. Outro exemplo, a Constituição exige lei complementar para a instituição de tributos residuais, ora impostos residuais, ora contribuições residuais de seguridade social. Meus amados, se essa matéria é reservada à lei complementar, é terminantemente proibido o uso de medidas provisórias. Tudo bem? Bom, fique atento, posto é também vedado o uso de medida provisória em assuntos de suma importância como nacionalidade, cidadania, direitos políticos, direito eleitoral e partidos políticos. É vedado medida provisória para cuidar de, olha quantos assuntos nevrálgicos, gente. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos e eleitoral e partidos políticos. Um tema que tem tudo para cair na prova domingo. Olha o momento que o país está atravessando. Então, se cair na prova da FUNCAB, fique esperto, porque não cabe, acho que controle um tema fantástico, vou falar já já. Não cabe medida provisória em matéria de nacionalidade, cidadania, direito político, direito eleitoral e partidos políticos. Não cabe, moçada, medida provisória para promover a organização do Ministério Público e do Judiciário, as garantias dos membros da carreira. Vocês já pensaram? Vocês acham que seria bacana se o presidente da República pudesse disciplinar através de uma medida provisória a estrutura do Judiciário, do Ministério Público, as garantias dos membros das carreiras?
Qual seria a autonomia que a gente teria dentro do Judiciário, do Ministério Público, se a gente tivesse o presidente da República com a liberdade de, através de medida provisória, se metendo para disciplinar essas, disciplinas? Percebe? Então, meus amigos, é o que eu falo. Tem que ter muita atenção, porque toda norma constitucional tem um fundamento. Na prova, eu peço a vocês que tenham cuidado com essas situações que são expressamente previstas na Constituição. Então, vamos lá. A grande dica de vedação de medida provisória que eu queria te dar não está no 62, parágrafo 1º, que ainda tem outras matérias ali nos incisos: orçamento, plano plurianual, lei orçamentária anual, ressalva lá só para os créditos extraordinários, mas a questão de a proibição de medida provisória para tentar fazer sequestro de bens, medidas cautelares. Mas a grande dica que eu quero te dar de medida provisória não está no 62, parágrafo 1º. Ela está no artigo 25, nas competências reservadas aos estados. Prestem muita atenção, porque eu vou falar que isso derruba muita gente na prova. Normalmente, quando a gente memoriza as matérias que não cabem em MP, tema que sempre cai, quando cai a questão de medida provisória na prova, uma das alternativas sempre é uma matéria que é proibida MP. Aí você olha e fica na dúvida: porra, será que está certo ou está errado? A mão pesa para você marcar. E você normalmente vê o 62, parágrafo 1º, nos incisos, e ali você mira as matérias para as quais é vedado medida provisória. E aí você esquece que no artigo 25 a gente tem uma proibição do uso de medida provisória para regulamentar o serviço de gás canalizado. Vejam bem, compete aos estados a prestação do serviço local de gás canalizado. O estado deve fazer isso diretamente ou mediante concessão. A Constituição não fala da permissão. A Constituição fala que os estados prestarão o serviço local de gás canalizado diretamente ou mediante concessão, beleza? Não fala da permissão. A delegação seria única e exclusivamente pela via do contrato de concessão ao segundo setor, na administração pública, passando da administração pública para o segundo setor, para o mercado, pela concessão. E ali o Constituinte dá um tapa e diz: vedado o uso de medida provisória. Então, o artigo 25, se eu não me engano, é o parágrafo 2º, é o parágrafo 3º, acho que é o parágrafo 2º. Se alguém tiver a Constituição aí em mãos e puder me dar aí esse feed, creio que é o 25, parágrafo 2º, vai dizer que compete aos estados a execução, obrigado João, parágrafo 2º, do serviço local de gás canalizado, correto? Agora, todo mundo junto comigo, compete aos estados a execução do serviço local de gás canalizado, beleza? Diretamente ou mediante concessão, vedado o uso de medida provisória. Então, toma cuidado, tá legal? Toma cuidado com essa questão, porque na prova é ela que derruba muito candidato que só foca no 62, parágrafo 1º. Beleza? Beleza. Vamos embora. Bom, meus amados, a quarta dica que eu queria dar para vocês é sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Bom, e eu quero bater com vocês rapidamente aqui um ponto no âmbito das ações de controle de constitucionalidade. Tem uma questão que sempre derruba muita gente nas provas, que é a questão do conflito entre o cabimento da ADI e da ADPF. A famosa ADIM, que hoje a gente escreve ADI, mas que na fonética a gente continua falando de ADIM e a ADPF. Bom, não custa lembrar que no Brasil a gente adota no nosso sistema de controle abstrato de constitucionalidade 4 ações básicas de controle abstrato que impulsionam a formação do chamado processo objetivo. A gente fala da ADI, a gente fala da ADO, a gente menciona a ADC e fazemos referência a ela, que é a ADPF. ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. ADO, a ação de inconstitucionalidade por omissão. ADC, ação declaratória de constitucionalidade.
E a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Meus amados, prestem atenção. A ADI e a ADPF normalmente geram, para alguns alunos que não têm muita intimidade com o assunto, um risco muito grande de confusão. Por quê? Na ADI e na ADPF você tem um pedido muito parecido. Na ADI você pede a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo com força de lei em vigor, posterior ao parâmetro de controle e que seja federal, estadual ou do Distrito Federal em matéria estadual. Na DPF, você vai arguir perante o STF que certo ato do poder público tenha ou não caráter normativo, lesa um preceito fundamental da Constituição. Em tese, tanto na ADI como na DPF, você pede que o Supremo reconheça o conflito e uma incompatibilidade entre certo ato com a Constituição. Todavia, há algumas diferenças que são importantes. A DPF é guiada por um princípio basilar, que é determinante para o cabimento dela, que é o princípio da subsidiariedade. Só cabe a DPF quando não cabe a ADI, ADO ou ADC. A DPF é uma ação que foi trabalhada para suprir lacunas. Só se pode usar a DPF quando não é possível o uso da ADI, da ADO e da ADC. Em regra, não necessariamente, o conflito dá entre a ADI e a DPF. Pode dar entre a ADC e a DPF, uma DPF fazendo às vezes de ADC em face de lei estadual e municipal, mas em regra o conflito na prova é entre a ADI e a DPF. E é aqui que eu quero dar algumas dicas para vocês. Para eu poder falar da DPF, não pode estar cabendo a ADI. Se couber a ADI, não cabe a DPF. A DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, só é cabível quando não cabe a ação direta de inconstitucionalidade. Então, como é que eu conheço o cabimento da DPF? A partir de quando eu conheço o cabimento da ADI, para, conhecendo o cabimento da ADI, enxergar aonde ela não cabe. E aí, na lacuna, aonde não cabe a ADI, é que eu posso entrar com a DPF. Vamos lá. A ADI é para questionar que tipo de ato? Sempre ato de caráter normativo. Ou uma lei, que tem caráter normativo, ou um ato normativo com força de lei. Então, eu, por ADIM, só posso atacar atos de caráter normativo, leis e atos normativos com força de lei, ou como eu costumo dizer, ou acima da lei. Uma emenda constitucional, a priori, fica acima da lei e pode ser atacada por ADI. Então, observe, na ADI eu só posso atacar atos de caráter normativo, uma lei ou um ato normativo com uma medida provisória, por exemplo, com força de lei ou até acima da lei, como uma emenda constitucional. E mais, ato normativo primário. Não posso atacar por ADI ato normativo secundário, infralegal. Então, na ADI, eu não ataco atos desprovidos de caráter normativo. Na DPF, eu posso. Por exemplo, recentemente tivemos um case muito interessante que é bom para cair domingo. A então presidente Dilma nomeou um membro do Ministério Público para ser ministro da Justiça. Poderia uma ADI atacar o ato de nomeação de um ministro da Justiça? Não, mas o ato foi atacado por ADPF. Por que não poderia ser atacado por ADIM? Porque um ato de nomeação de um ministro não é um ato normativo, é um ato administrativo de efeitos concretos. Não tem generalidade e abstração. Mas a DPF pode. Por que a DPF pode? Porque a DPF ela é para atacar atos do poder público que estão lesando ou ameaçando de lesar, a DPF preventiva, preceito fundamental constitucional. A DPF é uma via idônea para atacar atos desprovidos de caráter normativo, ao passo que através da ADIM seria impossível dito confronto entre tal ato e a Constituição. Esse confrontamento não seria provocado através de um ADIM, de uma DPF pode. A ADIM ela só pode atacar lei ou ato normativo com força de lei ou acima da lei. Aí vejam, posteriores ao parâmetro. E aqui tem algumas dicas muito legais para dar para vocês, para tomarem cuidado para a prova. Né? Posteriores ao parâmetro. Quer dizer o quê? Eu só posso, por ADIM, atacar aquela lei federal
estadual ou do DF em matéria estadual, se essa lei, se esse ato normativo que for de lei, forem posteriores ao parâmetro de controle. Por exemplo, eu jamais poderia, através de uma ADIM, atacar uma lei anterior à Constituição de 88. Como é que eu posso dizer, moçada, preste atenção, que uma lei de 1970 viola a Constituição de 88, se a Constituição de 88 sequer existia quando a lei foi feita? Como é que aquela lei que nasceu em 1980, e 70 e 87 poderia estar violando uma Constituição que não existia ao seu tempo? Então não tem como eu falar de inconstitucionalidade. E a ADIM é para que eu declare inconstitucionalidade. Só é inconstitucional quem nasceu depois da Constituição, depois do parâmetro de controle. Isso cai, minha linda Isa. MP Goiás cai em tudo quanto é prova. Então, eu não posso, através de uma ADIM, questionar uma lei, um ato normativo por ser de lei, anterior a 88, anterior ao parâmetro de controle. Vou aprofundar essa dica aqui. Anterior ao parâmetro. Que é aí que vai ser a grande pegadinha que eu vou ensinar. Eu estou dando, para começar, o exemplo de uma lei anterior a 88. Eu não poderia dizer que o CTN, que é de 66, que o Código Penal de 42, eu não posso dizer que essas fontes são inconstitucionais. Porque ninguém pode ser inconstitucional se quando nasceu e foi analisado sob o prisma da validade ao tempo de sua gênesis, não existia aquela Constituição que ainda viria a posteriori. Então, a lei anterior a 88, eu não posso dizer que ela é inconstitucional. O máximo que eu posso dizer é que ela é não recepcionada, logo fica revogada, se ela ficar incompatível com a Constituição vindoura. Uma Constituição posterior àquela lei revoga a legislação anterior e não recepciona. Mas eu não posso, tecnicamente, eu não posso falar de inconstitucionalidade, né? Uma lei feita agora em 2016 não pode ser inconstitucional face a uma Constituição que venha a se escrever em 2030. Eu não posso estar, ao tempo que eu nasço, violando uma Constituição que não existe. Então, não existe a inconstitucionalidade de lei anterior a 88. O que pode existir é a não recepção, em razão de uma incompatibilidade, e aí eu tenho a revogação dessa legislação anterior. Então, eu não posso ajuizar uma ação para pedir a declaração de inconstitucionalidade de algo que não é inconstitucional. Entenderam a lógica? Então, para permitir questionar no Supremo, falei na revisão e Rafa também falou, né? Mas vamos lá. Para permitir questionar uma lei anterior a 88 no Supremo, através de um processo objetivo, no controle abstrato, eu tenho que usar a ADPF. A ADPF permite. E aí, a primeira dica. Se eu tenho uma lei federal anterior a 88, não obstante seja uma lei federal, não cabe a DIN para atacá-la. Porque é impossível declarar inconstitucionalidade de uma lei anterior a 88. Porque é impossível que essa lei seja inconstitucional. O máximo que acontece é que com a Constituição de 88 essa lei fica incompatível, ela é revogada, mas ela não é declarada inconstitucional. Por isso, cuidado na prova. Lei federal, a DIN, não. Lei federal, não. Lei federal pode ser a DPF, se for anterior ao parâmetro. A gente não está falando de controle difuso, né, meu irmão? É o mesmo que está falando de licitação e você puxar um assunto de desapropriação. A gente está falando de controle abstrato, né? Podia passar sem essa. Vamos lá. Então, volta comigo. Então, eu estou falando de controle abstrato, processo objetivo, ações de controle. Beleza? Se liga. Então, vem comigo, volta. Então, preste atenção. Quando a gente fala do cabimento da DIN da DPF, qual é a grande pegadinha? Vocês acham que a pegadinha vai ser lei municipal? Não. Que vai ser uma lei anterior a 88? Não. Uma lei anterior a 88, uma lei municipal, puta que pariu, é muito mamão com açúcar se cair na prova. Né? Porque, porra, a DIN só pode ser para lei federal, o ato normativo que fosse federal, estadual ou do DF em matéria estadual, beleza? Porra, se cai na prova a lei municipal, se cai na prova a lei anterior a 88, é óbvio que não é a DIN, é a DPF. Onde é que vem a pegadinha? Presta atenção agora, que agora o que eu vou te dar é o pulo do lince, meu irmão. Se liga nessa dica que eu vou te dar, que se ela cair domingo vai derrubar muita gente. É a lei federal ou estadual posterior a 88, não atacável por a DIN, mas sim por a DPF. A lei federal ou estadual posterior a 88, que não é objeto de ataque por a DIN, mas sim de ADPF. Aí você vai dizer, mas como, professor? Uma lei federal posterior a 88, em vigência, em vigor, que não pode ser atacada por a DIN? Isso. Quando que isso ocorre? Preste atenção. Se após 88 são feitas leis, e sempre foram, e vem após essas leis uma emenda constitucional
E essa emenda muda a Constituição. E essa emenda, mudando a Constituição, torna a lei federal ou estadual anterior a ela emenda e posterior a 88. Se essa emenda faz com que a lei anterior a ela, feita após 88, se torne incompatível com ela, eu não posso atacar essa lei federal posterior a 88 por ADIM. É a DPF. Perfeito, Aline. E por que eu não posso atacar por ADIM? Porque, não obstante a lei seja posterior a 88, ela foi feita há um tempo que ainda não existia aquela emenda, aquela mudança, aquela reforma constitucional. Ao tempo que ela nasceu, ela era compatível com a Constituição. Então, ela era constitucional. Ela nunca vai ser inconstitucional. E se ela nunca vai ser inconstitucional, eu não posso ajuizar uma ação para declarar a inconstitucionalidade. O que acontece com essa lei posterior a 88, que se torna incompatível com um novo texto da Constituição incutido por via de uma emenda constitucional, é que essa lei ela tem a sua compatibilidade impossibilitada pela emenda. Faz a revogação. Não fica inconstitucional. E aí é a DPF. É a DPF, não a DIM. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo bem didático para todos vocês, tá certo? Para que vocês não errem isso na prova. Um exemplo bem didático. Imaginem vocês que no ano, que isso que importa é o parâmetro, sempre, sempre. A lei tem que ser posterior ao parâmetro, sempre. É o parâmetro que importa. Vamos lá. Imaginem vocês que em 2003 o Congresso tenha aprovado uma lei que dizia que não se pode dar efeito vinculante a entendimentos do STF. Eita, que minha bateria está acabando. Vou acelerar aqui, que a bateria está riando, estou com 5%. Em súmulas da Corte. Repetindo, imaginemos que no ano de 2003 fosse aprovada uma lei federal dizendo que é proibido atribuir efeito vinculante a entendimentos sumulares editados por qualquer tribunal, inclusive STF. Ou seja, uma lei que dizia que não cabe súmula vinculante. Uma lei em 2003. Aí imaginem vocês que em 2004 veio a emenda 45, em 8 de dezembro de 2004. E essa emenda 45 veio determinar a possibilidade de o Supremo editar súmulas vinculantes. O que aconteceria se realmente existisse? Não existia, foi só um exemplo figurado aqui de sala de aula virtual. O que aconteceria com aquela lei de 2003 que vedava a edição de súmulas com efeito vinculante? Ela se tornaria incompatível com o novo texto atribuído à Constituição pela reforma proporcionada pela emenda 45 e ficaria revogada. E o que é que eu passaria a dizer? Que essa lei poderia ser questionada, mas não por ADIM, porque ela era anterior ao parâmetro do controle, apenas por ADPF. Somente por ADIM, somente por ADPF e não por ADIM. Entendem isso? Então, observe que a gente tem que ter muito carinho com a mera informação que muita gente diz assim, fique esperto. Muita gente diz assim, se a lei é anterior a 88, a DPF, se é posterior, a DIM. O exemplo da nacionalidade é perfeito. Perfeito. Né? Da emenda de revisão número 5. Esse exemplo é fantástico do artigo 12 da Constituição. Perfeito? Então, se eu tenho cuidado na prova, cuidado com a informação que as pessoas batem é o seguinte, lei anterior a 88, a DPF, lei posterior, a DIM. Não é bem assim. Não é 1988 que é o marco divisório. O marco divisório é o parâmetro. O marco divisório é o parâmetro. Se a lei é anterior ao parâmetro, bingo, ela não pode ser questionada em ADIM, somente em ADPF. Se a lei é posterior ao parâmetro, aí ela é questionável por ADIM, e se ela é questionável por ADIM, não cabe a DPF, porque a DPF só cabe quando não cabe a ADIM. Percebem, meus amados? Então esse é o ponto que vocês têm que ter atenção na prova. O que separa o cabimento da ADIM da DPF é exatamente o parâmetro do controle de constitucionalidade. Maravilha? Maravilha. Bom, a minha quinta dica para vocês
E antes dessa quinta dica, eu estou com medo de eu estar aqui falando e cair a transmissão, que meu celular já apitou aqui com 5%, já tem uns 3 ou 4 minutos. Daí o periscópio com minha bateria na velocidade danada. Vejam bem, antes da quinta e última dica, quem aí estiver me assistindo e for fazer prova no Pará, a gente vai estar com a equipe do Portal F3, uma equipe de professores de mais de 15 anos de sala de aula. A gente fecha as provas aí há anos no Brasil inteiro. Nós vamos estar em Belém, sexta e sábado, no Hotel Sagres. Então, quem quiser se inscrever na revisão, a inscrição é pelo site do Portal F3. Tá? Ainda tem aí algumas últimas vagas para a galera que quiser se inscrever. O site do Portal F3 é www.portalf3.com.br www.portalf3.com.br. Tudo bem? Vocês podem entrar lá, www.portalf3.com.br e se inscreverem. Faltam as últimas. Verdade, Alan? Verdade. Em Pernambuco, a gente fechou. Né? Eu, pelo menos, fechei aquela prova praticamente de ponta a ponta de constitucional. Tá certo? Então, eu estou indo para o Pará amanhã. Amanhã, 6h30 da manhã, eu estou embarcando. Faço a conexão em Brasília. De Brasília, subo. Eu vou fazer Marabá amanhã, Tucuruí quarta e quinta, Belém sexta e sábado. Tudo bem? Vai ser um prazer encontrar a galera lá. A quinta e última dica. Vamos lá? Quinta e última dica. Todo mundo junto comigo agora. Tá certo? Quinta e última dica. Poder executivo. Poder executivo. Moçada, toma cuidado com a questão da idade para o exercício dos cargos do Poder Executivo. Toma cuidado pelo seguinte, a gente sabe que é necessária a idade dos 35 anos para que se possa ocupar o cargo de presidente da República e vice. Todavia, para que alguém possa ser nomeado ministro de Estado, bastam 21 anos. Cuidado, que caiu na prova de agente. Derruba muita gente. Cuidado porque 35 anos é a idade para o primeiro escalão. É quando a gente exige uma idade para os cargos que requerem maior maturidade. No Legislativo, Senado, no Judiciário, STF, o STJ, no Ministério Público, PGR. Então, 35 anos é a idade para os cargos de maior maturidade, de maior responsabilidade. No Executivo, presidente e vice. Já para os ministros de Estado, a idade basta que seja de 21 anos. 21 anos. Ou seja, uma pessoa pode ser nomeada ministro da Saúde, ministro da Fazenda, ministro da Justiça, com 21 anos de idade. Aí você vai dizer, mas PB, eu estou aqui no artigo 14, parágrafo 3º, e não estou vendo essa regra. E você não verá lá. Porque no artigo 14, parágrafo 3º, onde está a capacidade eleitoral, você, de regra, verá a idade como requisito etário para cargos de elegibilidade. Para cargos em que a gente tem que dar a eleição no sufrágio, no voto. E ministro de Estado é mediante nomeação. Então, é claro que não seria adequado estar ali no artigo 14, parágrafo 3º. Vocês vão encontrar no artigo 87 da Constituição, que é lá no artigo que cuida dos ministros, né? Ministro 87, 88 da Constituição. Tem algumas normas no artigo 50 também, mas enfim, né? No artigo 87 vocês vão encontrar a previsão da idade de 21 anos para ser ministro de Estado. Lembre que para ser presidente ou vice da República tem que ser brasileiro nato. Já quanto aos ministros de Estado, salvo uma única exceção, basta ser brasileiro, não precisa ser nato, pode ser naturalizado, salvo o ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado da Defesa, ele tem que ser brasileiro nato. Tirando ele, ministro de Estado da Defesa, que tem que ser brasileiro nato, os demais ministros podem ser brasileiros naturalizados, todos com, pelo menos, 21 anos de idade. Moçada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preparei em torno de 100 dicas para tentar fechar para vocês a prova de Direito Constitucional. Então, com a maior boa vontade do mundo, com o maior amor no coração,
eu estou me dispondo ao longo dessa semana a ajudar muito vocês aqui no Periscope. Isso, caso Kelvin, perfeito, né? Que a gente trabalhou, lembra? Então, eu estou disposto a colaborar com vocês que vão fazer provas, tanto a galera que vai fazer Delta agora, domingo no Pará, como a galera que está focando para outras provas. Eu vou estar entrando todo dia, moçada, aqui, todo dia aqui, para ajudar vocês. Hoje eu trouxe 5 dicas, vejam a importância dessas dicas. Medida provisória, prisão do depositário infiel, súmula vinculante 25, Pacto de São José da Costa Rica, a DINHA DPF, essa questão agora de idade para ministro de Estado que caiu recentemente na prova de agente, né? Caiu também na prova da AGU que o CESP fez recentemente, correto? Então, a minha intenção ao longo dessa semana vai ser ajudar vocês aqui, tá? Bastante, com dicas todos os dias. E a galera que estiver no Pará no fim de semana, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem comparecer na minha revisão, na revisão da minha equipe, que é a equipe do Portal F3, que é uma equipe muito preparada, muito focada, né? Profissionais de altíssimo gabarito do cenário nacional, que estarão no Hotel Sagres lá no Pará domingo. Então eu vou ficar muito feliz se vocês que forem ao Pará se inscreverem pelo site do Portal F3, tá? Quem aí quer aprender direito constitucional? Tem alguém aí que realmente ama constitucional, que quer aprofundar direito constitucional? Se vocês quiserem aprofundar direito constitucional, pessoal, eu tenho uma página para estudo gratuito no Instagram, que se chama @euamoconstitucional. Não paga nada, é gratuito. @euamoconstitucional no Instagram. Se vocês utilizarem o Instagram, aproveitem e olhem a página. Se vocês gostarem, sigam. São quase 50 mil alunos, gente, que eu e meu irmão treinamos lá, entendeu? Então, eu e meu irmão treinamos quase 50 mil pessoas do Brasil inteiro, galera que estuda para todos os tipos de concurso. A gente bota dicas, a gente tira dúvida, né? Pois é, Nando, tá chovendo pra cacete aqui, né? Chovendo muito, né? Então, a gente tira as dúvidas da galera lá no Insta. E aí, o que vocês precisarem, cara, entra lá, faz contato. Agora a gente vai lançar um portal só de constitucional com aulas de todos os assuntos dos programas de direito constitucional. Tudo bem? O hotel é o Sagres, em Belém, Bárbara. Hotel Sagres, a gente vai estar lá. Eu e a tropa, toda a turma do portal. Vocês conhecem a professora Angélica Glioche, promotora de justiça? A professora Cláudia Barros Porto Carreiro, promotora de justiça? O professor Marcelo Machado, defensor público, os delegados de polícia André Uchoa e Adésio Ramos, o advogado ambientalista Rodrigo Mesquita. Então todos nós vamos estar juntos lá no Hotel Sagres, sexta e sábado. A revisão é sexta de noite e sábado o dia inteiro. Se vocês quiserem comparecer, vai ser uma honra receber vocês lá. A equipe da gente é muito cascuda, moçada. É uma galera, Claudinha Barros, Claudiva, né? Nossa diva do parquê, madeira de lei, né? Qualquer qualidade de pau. Então, é um time muito pesado, sabe? Não é show, não é aquela coisa de festa, porque não cabe. Eu acho que a galera que está madura, que está com a revisão de véspera, né? Quer tiro, porrada e bomba. Então, a revisão, tiro, porrada e bomba. Sexta de noite e sábado o dia inteiro, pauleira, tá? O valor eu não sei de cabeça, minha linda, é Go Delta, eu não sei de cabeça. Entre no site do portal e dê uma olhadinha. Deve ser em torno de R$100 ou um pouco mais de R$100 talvez. Entre no site do portal. A gente alugou lá um auditório para 250 lugares e já está nas vagas finais, estava com 230 e poucos inscritos. E é o que a gente está propondo, entendeu? É uma revisão focada com professores hiper experientes, zero brincadeirinha, zero showzinho, entendeu? Zero balelinha. É tiro, porrada e bomba, sexta de noite e sábado o dia inteiro. Se vocês estiverem indo para Belém e quiserem uma revisão com uma equipe de professores, porra, galera, olha a credencial desse time, não é ninguém garotinho de 25 anos, 28, a pivetada chegando inexperiente, não. É vagabundo cascudo, não tá indo ninguém de bobeira, é só professor de 15 anos de cursinho, porra. Só a galera, olha o nível dos professores que eu tô falando com vocês, gente, Claudinha Barros, Angélica Glioche, Marcelo Machado, André Uchoa, é todo mundo de tiro, porrada e bomba de mais de uma década de sala de aula. E é uma revisão que, sabe, não cabe brincadeirinha, musiquinha, showzinho, não cabe, velho. É um perfil de público maduro que está chegando lá para decidir, investindo dinheiro, pagando passagem, pagando hotel, pagando inscrição. Então não dá para ter brincadeira, sacou? Não dá para fazer aquela coisa pirotécnica que a gente vê por aí. Então é uma parada reta.
Quem for vai gostar, como foi em Pernambuco, que, porra, meu irmão, a gente lacrou. Foram muitas questões fechadas na revisão de Pernambuco. Muitas mesmo, muitas questões. E eu espero que o Papai do Céu abençoe a gente para que a gente possa estar abençoando vocês, lacrando as questões aí para a prova de domingo, tá certo? Bom, eu vou botar meus filhos para dormir, eu tô aqui na varanda. Meus filhos estão ali me esperando, ó, pra vocês verem, eu tô ali dentro, os dois. Já me dando sinal, pulando, para que eu vá ficar com eles, porque eu viajo, meu embarque é 6h30 da manhã no Santos Dumont. Aí eu faço a conexão em Brasília, tem uma reunião em Brasília amanhã, na conexão de 2 horas. Eu tenho uma reunião com o pessoal de um grupo de faculdades, né, para fazer uma parceria com o Portal em Brasília. Eu tenho uma reunião de 1h30 na conexão e subo direto para Tucuruí, não, para Marabá. Então, eles estão me esperando para dormirem comigo. Eu vou dormir com eles, a gente botou os colchões no chão, vou dormir com meus 2 filhos, porque eu vou ficar uma semana longe deles, né? Domingo eu vou para Manaus, vou ficar domingo, segunda e terça em Manaus. Só volto para o Rio quarta-feira que vem. Mas todos os dias eu prometo a vocês que até sábado eu vou entrar aqui e vou ficar dando dicas de direito constitucional para vocês. No sábado, quando acabar a revisão do portal, de noite, para quem estiver na disposição, eu faço a mega revisão com administrativo, civil, humanos, constitucional, para ajudar vocês com várias dicas em vários assuntos. Pô, quem estava em Pernambuco aí se lembra, eu fechei 3 questões de civil, 2 de ADM, né? Naquele bate-papo final ali de 1 hora, tudo bem? Então eu prometo ajudar vocês também com algumas dicas focadas em ADM, em humanos e em civil. Beleza? Olha, que Jesus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma noite aí de estudo para quem vai virar madruga, para quem vai dar o esticão, semana de prova é isso mesmo, e para quem vai dormir, que vocês tenham um sono aí revigorante, um sono que coloque vocês, né, na direção do bom descanso, para que amanhã vocês acordem revigorados, para que a gente chegue lá no fim de semana e arrebente, para que a gente arrebente, tá certo? Que Jesus abençoe a todos nós, e quem quiser ir no aulão, entra no site do portal e adquire lá a inscrição. Vá por mim, vale a pena. É uma aula que faz a diferença, tá certo? Beijo gigante e até a próxima. Obrigado por todo o carinho de vocês, pelos coraçõezinhos aí na tela, tá? Muito obrigado. Laís, quer dar um tchau pra galera aqui? Que eu vou fechar a transmissão. Quer vir? Quer vir dar tchau? Quer vir, Pedro? Quer dar um tchau pra galera? Vem cá, princesa. A Laís adora dar tchau pra vocês no Periscope. Agora eu vou deitar com eles pra gente dormir, né? Que amanhã o papai vai viajar. Dá tchau aqui pra galera. Vem cá. Fala tchau, pessoal. Tchau. Fala boa prova. Boa prova. Vamos dormir juntinho hoje? Isso. Contando história? Sim. Valeu, minha gente. Fiquem com Deus, tá? Boa noite.